O que sai, né, da boca pode contaminar toda a nossa vida. Por isso temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente ouve e com o que a gente vê. A fofoca, né, a arma do fraco. Porque que as pessoas fofocam? Porque elas são inseguras. Elas começam a segurança quando ela se une a alguém contra um inimigo, tá? Contra o inimigo comum, a pessoa se une a outra para tentar derrotar aquela que a está incomodando, ou seja, aquela que ela tem raiva, aquela que ela tem inveja, aquela que ela não suporta, tá? O diabo cega tanto as pessoas que elas não enxergam que elas estão destruindo a si própria. Elas não percebem que estão estragando com a vida delas, fazendo uma aliança, né, contra o inocente. E ali eles criam um foco de maledicência, de difamação. Sabe o que é difamação? A difamação vem de uma pessoa amarga, frustrada. Uma pessoa que realmente tem uma relação com o Eterno, ela não é amarga, né? Ela não é frustrada e ela não é fofoqueira. Porque essa é uma arma dos fracos, tá? Porque quando ela queima a outra, né? Ela se sente um pouco melhor. E é por isso que você vê tantas pessoas dentro do corpo, né, do Mashiach, estagnadas, né? Quantas pessoas que se unem porque têm o mesmo interesse em comum. Mas será que esse interesse é algo bom ou uma maldição? Até porque quando uma pessoa se une a outra é porque está na mesma vibração. Então não se engane quando você vê uma pessoa unida a outra. É porque elas têm o mesmo espírito. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E as pessoas não atentam que estamos na última hora. E o governo, né, do anticristo já está estabelecido na Terra. A tecnologia está cada vez mais avançada. Somos monitorados. A gente vai fazer uma coisa, a pessoa entra no computador e já sabe tudo da vida da gente. E já está tudo sendo preparado para a chegada do anticristo. E as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas sem se importar com o julgamento do Eterno, tá? Aqui em Apocalipse capítulo 4, das Revelações, gente, capítulo 20, né? Capítulo 4 é do Tessalonicenses que está aqui na minha mente, que eu vou ler depois. Mas agora eu quero ler realmente Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Fala assim, ó. Tendo honra de Elohim, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 malachim, né? Ou seja, anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos Ben Israel, dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, e ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 rabinos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o
seu muro. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Deixa eu virar a folha aqui, tá? Capítulo 16 e 17. Porque o Yud-Re, Vav-Re, mesmo descerá do céu com grande brado a voz do arcanjo e ao toque do chofar de Elohim. E os que morreram em Machia ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com eles. Nas nuvens, ao encontro de Yahvé, tá? Nos ares, e assim estaremos para sempre com Yud-Re, Vav-Re. Na verdade, aqui está falando sobre o Machia, né? Porque quem vai vir fazer isso é o Machia, e nós nos encontraremos com ele nos ares, né? E ninguém prega isso. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso aqui, tá? Sobre o milênio, né? Porque os outros falam que vai ser arrebatado antes disso, daquilo outro. E não é assim. A palavra não fala assim, tá? Mas ele virá, né? E quando ele vier, todo olho o verá, né? Depois disso, vamos ter o milênio. E no final do milênio, o julgamento do trono branco, né? E livros serão abertos. E ali vai estar cada detalhe da sua vida, desde o dia que nasceu até aquele grande dia, né? E todas as vezes que negou e rejeitou a verdade. Tem muita gente que acha que isso não vai acontecer, mas vai acontecer. Tudo que está escrito vai se cumprir. Tudo, cada palavra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Eterno não passará sem que tudo tenha se cumprido. Mas as pessoas não estão nem aí para isso. É tanto engano. E o pior não é que tem um engano. O pior é que as pessoas querem esse engano. As pessoas correm atrás do engano. Esses enganadores convencem multidões, tá? O povo faz fila para assistir eles e aí não aprende nada. Não cresce espiritualmente, tá? Lembra o que aconteceu com Israel? Estava na liberdade, saiu da escravidão, mas todo aquele grupo original foi morto, tá? Um grupo novo nasceu no deserto, que entrou na terra prometida, porque aquele grupo não conseguiu se livrar daquele ranço, né? Daquela mentalidade. Eu sei que tem algumas pessoas, tá? Que elas até param, né? Ouvem, mas elas não conseguem. Aí elas arrumam desculpas porque elas não querem a maneira que ela foi formada. Não deixa as coisas certas entrar na sua cabeça. Tanto que se ela não fizer uma força para ser transformada realmente, vai ser impossível essa pessoa ser renovada, né? As pessoas hoje acreditam mais nos brindes que tem dentro da igreja do que na palavra do Eterno, tá? Elas não confiam que ouvindo a palavra e obedecendo a palavra, elas vão crescer espiritualmente. E aí elas acham que elas estão indo a algum lugar, mas quando você olha para a vida delas e chega perto, você vê que elas têm brindes e brindes, mas muitos estão caindo de doentes. A vida sentimental não vai bem, a vida emocional não vai bem, consequentemente a vida financeira também não, tá? Ou seja, não tem uma vida próspera, porque prosperidade não é só no financeiro, não. É na vida toda. A pessoa que tem um encontro com o Eterno de verdade, ela tem uma maturidade que é bonito de se ver, tá? E que muitos não, tá? De longe até parece que tem, mas quando você chega perto, você vê que a pessoa é escrava dos seus próprios sentimentos.
tá? Ele é adestrado, condicionado e ele acha que sabe tudo. É muito sério isso aqui, tá? Eu tô falando porque é assim mesmo. A única coisa que nós temos que entender, tá? A única coisa que nos liberta é a palavra de Deus, é a palavra do Eterno. Quem ama a palavra do Eterno e obedece a palavra é uma pessoa livre e não condicionada a esse sistema. E as pessoas vivem afadigadas e nem percebem porque simplesmente estão seguindo uma religião e não a Deus. Mas para a gente ter um encontro com o Eterno, a gente precisa perseguir a palavra e não a religião, tá? Eu gosto de crescer, eu gosto de aprender, enquanto tem gente que não gosta de aprender. Eu amo aprender, porque aprendendo a gente cresce espiritualmente. Mas, Vânia, tem gente que não gosta de aprender? Tem. Chegue perto de uma pessoa dessa, adestrada, condicionada, e vá falar para ela alguma coisa que você aprendeu, para você ver a reação dela. É capaz de lhe morder, e principalmente quando é uma coisa que vem do céu para você, que vem do Eterno para você. Ela não mata você ali na hora porque não pode. Aí ela faz o que? Sem entender nada das coisas do Eterno, ela vai e critica você e sai jogando todo mundo contra você. E sem perceber, ela está tocando no que é do Eterno. Aí o Eterno fere e a pessoa fica sem entender nada, dizendo que é o inimigo, quando na verdade é a mão do Eterno, ou seja, o juízo, né, do Eterno. Porque as pessoas têm que entender que precisa ter um encontro com o Eterno e a palavra que nos preenche, que nos transforma e que nos liberta. A palavra do Eterno. Então eu preciso da palavra. Quando a gente conhece a Machia, a palavra vem de forma revelada e a gente entende o que a gente precisa para a nossa vida. Nem dinheiro, nem religião vai nos dar a salvação, mas o encontro verdadeiro com Machia não é teologia, não é um curso de hebraico, mas é conhecer o Mestre na sua essência e deixar ele entrar e transformar você e deixar ele tirar de dentro de você tudo aquilo que não presta, ódio, mágoa, rancor, culpa, inveja e etc. Porque tudo isso provém do nosso ego, né? Do nosso ego. Ou seja, do opositor, né? Porque ele é o oposto do que o Machia é.